Alô, tudo bem? Então, nós já voltamos, né? Eu sou o professor Arroio, nosso curso de Economia e Gestão. Nós já voltamos para avançar mais um pouco a conversa que nós estamos tendo sobre microeconomia. Aquele olhar da economia em cima do fluxo do produto. E nós vimos, então, que essa economia, olhando cada produto especificamente, mobiliza na sociedade os agentes econômicos, né? Os principais agentes, como nós já vimos, são as famílias, como demandantes, principalmente, as empresas, como ofertantes, principalmente, mas não só, nós vamos ver logo isso, e o Estado, como esfera pública, como aquela esfera que ordena, que organiza o funcionamento das relações econômicas. Então, todas as relações econômicas em sociedade, elas tendem a ser regulamentadas, né, para que traga resultados mais equilibrados para a sociedade. Então, essa é a missão, inclusive, do próprio setor público, da gestão pública. Então, nós vimos esse quadro que está aí, né, que o Estado brota, o Estado se estrutura a partir da sociedade, e a gente, então, vai avançar agora detalhando as relações entre os agentes econômicos básicos nesse contexto de funcionamento da sociedade. Então, observe aqui que, olha, entre as empresas e as famílias, você tem um jogo em que todos dois ofertam e todos dois demandam. Olha só, presta atenção aí. As empresas, elas compram, elas adquirem fatores de produção, né? Por quê? Porque são as famílias que é dona do terreno. É a família que tem o capital para investir. É a família que gera condições de conhecimento para os trabalhadores produzirem. Então, quando a empresa contrata empregados, quando ela busca acionistas, investidores, ela está buscando no seio das famílias, no patrimônio das famílias. Então, nesse caso, no mercado de fatores, as famílias são ofertantes e as empresas são demandantes. Agora, quando eu falo de mercadoria, como está aqui embaixo, quando eu falo de mercadoria, aí se inverte. Então, as empresas produzem as mercadorias e as famílias demandam mercadorias para comer, para vestir, para limpeza, para higiene, né, e tudo mais. Então, veja que entre esses dois agentes econômicos básicos, empresa e família, há uma relação de complementariedade. Mais um elemento que a gente falou lá daquele pilar da economia, lá no primeiro dia de aula, né? A complementariedade. Então, as famílias fornecem fatores, né? As famílias fornecem fatores e demandam mercadorias. As empresas demandam fatores e fornecem mercadorias, ok? Se completando. Então, quando a família oferta e abastece as empresas com fatores de produção, as empresas remuneram as famílias com renda. Então, a família é dona de um prédio, aluga para alguém fazer uma loja. Aí ele vai e paga aluguel. Aluguel é renda. A família é investidora. Ela investe na empresa. A empresa paga a família que investiu com dividendo, com juros. Isso é renda, né? Então, portanto, a remuneração dos fatores é o fluxo das rendas na sociedade, ok? Quando a família recebe mercadoria das empresas, aí o fluxo já é chamado de faturamento ou receita. Então, quando a família, observa aí,
Quando a família abastece as empresas com fatores de produção, ela recebe a remuneração na forma de renda, seja aluguel, seja juro do capital investido, etc. Quando as empresas entregam mercadorias, elas são remuneradas pelo preço da mercadoria, que é a receita da empresa, o faturamento da empresa com a venda daquela mercadoria. Então, aí você tem a estrutura entre economia real e economia monetária. Observe essas setinhas que estão aqui. Esse fluxo, né, circular entre fatores e mercadorias é a economia real. Então, eu estou entregando fatores, que é uma coisa real, né? Eu estou entregando um prédio, que é uma coisa real. Aí a empresa vai lá e fabrica roupa. E ela está entregando roupa. É economia real, ok? Então, o prédio pela roupa. É uma troca de coisas reais. Essa troca real é intermediada por moeda, por dinheiro, né? Que agora está virando de papel, está virando em fluxo eletrônico com o Pix, né? Que cada vez menos a gente vê o dinheiro em papel, né? Até por flanelinha a gente paga no Pix, né? Mas a lógica é a mesma. Então você tem uma lógica que cria também um fluxo circular entre rendas e receitas, ok? Então, a economia real de trocas entre fatores e mercadorias, ela corresponde a um fluxo financeiro da economia monetária, de moeda, entre rendas e receitas. Então, é preciso compreender isso para verificar se o fluxo monetário ele realmente é compatível com a entrega de produtos na economia real. Às vezes, essa compatibilidade não acontece. Então, o decisor público ele também tem que saber trabalhar com isso. E aonde é que está a novidade aí? Né? É que nessa relação entre famílias e empresas, aí você está olhando aqui, ó, aí entra o Estado. E o Estado possui duas tarefas, a de regulamentar, através de leis, e a de regular, através da gestão, através da administração. Regulamentar pode ou não pode? Pode ou não pode fazer isso? Regular é uma graduação, né? Então, quando eu estou aumentando ou baixando o volume da televisão, eu estou regulando. Se eu digo, não pode assistir a televisão agora e desligo, pode ou não pode? Eu estou regulamentando. Eu estou dando um regulamento, tá? Esse é o papel do Estado na economia clássica, né? Então, ele regulamenta, ele estabelece regras e ele regula. Ele vai dizendo quanto pode e quanto não pode, né? Esse é o papel do Estado. Mas entrou também, na economia moderna, um outro ator que não era contabilizado na economia clássica, que é o setor financeiro, que está aqui nessa bolinha aqui, ó, nessa bolinha aqui que vocês vão acompanhar. Então, aqui você tem o setor financeiro, os bancos. Então, nesse setor, você tem a intermediação da moeda. A gente viu que tem uma economia real e uma economia monetária. E para a gestão dessa economia monetária, você tem o sistema financeiro com o protagonismo dos bancos, né? E eles, então, interferem no mercado de moeda. Então, se alguém vai investir e precisa de crédito, aí ele bota os juros. E quando ele bota os juros, ele está dizendo se esse recurso financeiro vai ser mais ou menos acessível, né? Então, portanto, esse agente econômico que não estava presente na literatura clássica da economia
começa a se afirmar como muito importante na economia mundial, né? Hoje se fala que 2/3, né, da economia passa pelo sistema financeiro mundial. Então, isso para você ter uma ideia do peso do sistema financeiro nas decisões todas. Então, por isso que tem um debate se o setor público regulamenta e regula o setor financeiro ou não, né, que é o debate da independência, etc. Né? Independência do quê, de quem. Então, vejam que o gestor público ele está no meio de um processo importantíssimo para o desenvolvimento da sociedade. Então, a discussão dos agentes econômicos e das trocas que esses agentes estabelecem é fundamental para que a gente possa evoluir e avançar para o passo seguinte que a gente vai ver no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula de Economia e Gestão. Não perca, novidade chegando.